No princípio, uma escuridão profunda envolvia as profundezas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pronto para realizar milagres. Com apenas uma ordem, Deus transformou o vazio em algo magnífico. De repente, Deus declarou: "Que exista luz." Imediatamente a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O entardecer chegou, seguido pela manhã. Assim se completou o primeiro dia. No dia seguinte, Deus ordenou que haja um firmamento para separar as águas. E assim aconteceu. As águas se dividiram em duas partes, uma abaixo e outra acima, a qual Deus chamou de céu. O entardecer chegou, seguido pela manhã. Esse foi o segundo dia. No terceiro dia, Deus disse que as águas sob o céu se juntem em um só lugar e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares, e viu que era bom. Mas Deus continuou: que a terra produza vegetação, plantas com sementes e árvores frutíferas, cada uma segundo sua espécie. E assim, do solo brotaram plantas que davam sementes e árvores carregadas de frutos com sementes, cada uma conforme sua espécie. Deus viu que era bom. O entardecer chegou, seguido pela manhã. Esse foi o terceiro dia. No dia seguinte, Deus declarou: que haja luzes no céu para separar o dia da noite, para marcar as estações, os dias e os anos. Assim, luzes brilharam no firmamento, regulando o ciclo do tempo. Duas grandes luzes surgiram. Uma maior, o Sol, para governar o dia com seu esplendor radiante, e uma menor, a Lua, para iluminar a noite com seu brilho suave. As estrelas, como pequenas joias, adornaram os céus, cintilando sobre a terra. Deus, satisfeito com sua criação, contemplou o equilíbrio perfeito entre luz e escuridão. Mas a criação ainda não estava completa. No quinto dia, Deus proclamou: que as águas se encham de seres vivos e que pássaros voem sobre a terra, pelo céu. Imediatamente, os mares se povoaram de vida. Criaturas imensas deslizaram pelas profundezas, enquanto cardumes de peixes coloridos nadavam em harmonia. Acima, pássaros abriram suas asas, enfeitando o céu com suas cores vibrantes e enchendo o mundo com seus cantos melodiosos. Deus, satisfeito com sua obra, os abençoou, dizendo: cresçam e se multipliquem, encham os mares e que os pássaros se espalhem pela terra. O entardecer chegou, seguido pela manhã. Esse foi o quinto dia. A terra, antes silenciosa, agora vibrava com vida. E Deus falou novamente: que a terra produza seres vivos, animais domésticos, selvagens e todos os que rastejam sobre o solo, cada um segundo sua espécie. E assim aconteceu. Os campos se encheram de rebanhos, as florestas ecoaram com os sons dos animais selvagens e criaturas rastejantes se espalharam pela terra. Deus, admirando a diversidade e a beleza de sua criação, viu que era bom. Ainda assim, a maior de todas as criações estava por vir. Com uma voz solene e deliberada, Deus declarou: façamos a humanidade à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cresçam e multipliquem-se, encham a terra e dominem-na, governem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua própria imagem, concedendo-lhe o privilégio único de cuidar e administrar toda a criação que ele havia formado. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que suas criaturas precisariam de sustento. Por isso, declarou generosamente: eis que lhes dou todas as plantas que produzem sementes sobre a terra e todas as árvores frutíferas que dão sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e a todos os animais da terra, às aves do céu e a todos os seres que rastejam sobre a terra, dou a vegetação verde como alimento. E assim foi estabelecido.
Ao contemplar tudo o que havia criado, Deus se encheu de imensa alegria. Sua obra era perfeita, uma demonstração de seu poder ilimitado e de sua infinita bondade. Assim, quando a noite cedeu lugar ao amanhecer do sexto dia, Deus olhou para sua criação e viu que tudo era extraordinariamente bom. Dessa forma, os céus e a terra foram concluídos em toda a sua vastidão. No sétimo dia, Deus finalizou sua obra e descansou de todo o seu trabalho. Abençoou e santificou esse dia, pois nele cessou toda a sua atividade criadora. Essa é a história da criação dos céus e da terra. No início, nenhuma vegetação havia brotado na terra, nem qualquer planta germinado, pois o Senhor Deus ainda não enviara chuva sobre a terra, nem havia quem cultivasse o solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem despertou, seu peito se encheu de ar e seu coração começou a pulsar com força. Ao abrir os olhos pela primeira vez, contemplou maravilhado o mundo ao seu redor. Com um gesto de amor, Deus preparou um lugar especial para ele. No leste do Éden, Deus plantou um jardim exuberante, onde fez crescer toda espécie de árvores belas à vista e boas para alimento. No centro do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Éden não era apenas um lugar de beleza, mas também uma fonte de sustento. Um rio cristalino fluía pelo jardim e se dividia em 4 grandes rios que se espalhavam pelo mundo. O primeiro, o Pison, percorria toda a terra de Havilá, onde havia ouro puro, resina aromática e pedras de ônix. O segundo, o Gion, rodeava a terra de Cush. O terceiro, o Tigre, corria ao leste da Assíria. E o quarto era o Eufrates. Nesse paraíso, Deus colocou o homem que havia formado para cuidar e cultivar o jardim. No entanto, Deus lhe deu uma única ordem. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que o fizer, certamente morrerá. Esse foi o único mandamento que Deus entregou ao homem. Então, o Senhor Deus apresentou ao homem todas as criaturas que havia criado, convidando-o a dar um nome a cada uma. Assim, o homem nomeou todos os animais do campo, as aves do céu e as criaturas selvagens. Apesar da beleza ao seu redor, o homem sentia que algo lhe faltava. Percebendo essa necessidade, Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma companheira que lhe seja adequada." Então Deus fez o homem cair em um sono profundo e, enquanto ele dormia, retirou uma de suas costelas, fechando a carne em seguida. Com essa costela, Deus formou uma mulher para estar ao lado do homem, como sua igual e parceira. Cada detalhe de sua existência foi moldado com propósito e perfeição. Ao despertar, o homem ficou maravilhado ao vê-la e exclamou com emoção: "Finalmente, ela é parte do meu ser, da minha carne. Será chamada mulher, pois foi tirada de mim." O homem chamou sua esposa de Eva, destinada a ser a mãe de toda a humanidade. Desde então, compreendeu-se que o homem deixaria seus pais para se unir à sua esposa, tornando-se um só com ela. No coração daquele jardim exuberante, repleto de vida, teve início a jornada da humanidade. Naquele tempo de pureza e harmonia, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Sua nudez simbolizava a sinceridade absoluta e a confiança mútua, tanto entre si quanto em seu Criador. Adão e Eva viviam em plena felicidade no magnífico jardim do Éden. Seus dias eram repletos de alegria, caminhando entre as flores, saboreando os frutos e descobrindo maravilhas a cada instante. Seus corações transbordavam gratidão pelas bênçãos abundantes de Deus. No entanto, entre as sombras do jardim, um observador astuto espreitava. Com um olhar malicioso, a serpente aproximou-se de Eva e, com uma voz envolvente, perguntou:
Deus realmente proibiu vocês de comer o fruto de qualquer árvore do jardim? Suas palavras semearam dúvida no coração dela. Eva hesitou, mas respondeu com honestidade: podemos comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente não morrerão, retrucou a serpente com um tom sedutor. Se comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Uma curiosidade intensa despertou em Eva. Movida pelo desejo de descobrir o desconhecido, ela estendeu a mão, colheu o fruto e o provou. O sabor era irresistível. Então, ofereceu a seu marido, e ele também comeu. De imediato, seus olhos se abriram para uma nova realidade. Eles perceberam que estavam nus. Antes insignificante, agora sua exposição os envergonhava profundamente. Com mãos trêmulas, teceram roupas com folhas de figueira para cobrir seus corpos e se esconderam entre as árvores do jardim. Quando a brisa da tarde começou a soprar suavemente, o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus caminhando pelo jardim. Consumidos pela culpa, esconderam-se entre as árvores para fugir de seu olhar. Mas o Senhor Deus chamou o homem: onde você está? O homem respondeu: ouvi sua voz no jardim e me escondi, pois estava nu e tive medo. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu da árvore da qual eu lhe proibi comer? O homem confessou: a mulher que me deste como companheira me deu o fruto, e eu comi. Então o Senhor Deus questionou a mulher: o que foi que você fez? E ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Voltando-se para a serpente, Deus declarou com um tom firme e solene: porque você fez isso, será a mais amaldiçoada de todas as criaturas, tanto entre os animais selvagens quanto entre os domésticos. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Estabelecerei inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a dela. Ela esmagará sua cabeça e você ferirá o calcanhar dela. Em seguida, Deus voltou-se para a mulher e pronunciou palavras que ecoariam por todas as gerações. Multiplicarei intensamente as dores do seu parto. Com sofrimento, você dará à luz seus filhos. Seu desejo será pelo seu marido, mas ele a governará. Por fim, dirigindo-se ao homem, Deus disse: porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto que eu lhe proibi, a terra será amaldiçoada por sua causa. Com grande esforço, você tirará dela o seu sustento por toda a sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas para você, e você comerá das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você obterá o pão, até que retorne ao pó da terra, pois dela foi formado. Você é pó, e ao pó retornará. Depois, o Senhor Deus fez vestes de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Então disse: o ser humano agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Com tristeza, mas determinado a proteger sua criação, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. O paraíso de perfeita harmonia e beleza já não lhes era acessível, pois o pecado havia transformado sua existência. Enquanto se afastavam, o jardim desapareceu de sua vista, e o primeiro pôr do sol, além do Éden, tingiu o céu de vermelho. Assim teve início a longa jornada da humanidade, repleta de desafios, redenção e esperança. Nas terras áridas a leste do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, trabalhava arduamente sob o sol escaldante, limpando o solo das ervas daninhas. Abel, o mais novo, pastoreava seu rebanho pelos campos, carregando uma serenidade que Caim nunca conhecera. Um dia Caim chamou:
Abel, por que Deus favorece você e despreza minhas ofertas? O que você tem que eu não tenho? Acariciando suavemente um cordeiro, Abel respondeu: tudo se resume à intenção, irmão. Deus valoriza a pureza do coração. Essas palavras ecoaram na mente de Caim, atormentando-o. A cada dia, a inveja crescia dentro dele como uma sombra densa. Numa noite clara, sob um céu estrelado, Caim tomou sua decisão. Venha comigo ao campo amanhã, sugeriu a Abel, ocultando suas verdadeiras intenções. Quando o sol nasceu, os irmãos caminharam juntos pelo campo. O ar estava carregado de tensão. Por que Deus prefere você a mim? Caim sussurrou, sua voz repleta de ressentimento. A fé é o que importa, Caim. Trata-se de oferecer o melhor com sinceridade, respondeu Abel, sem perceber o perigo iminente. De repente, o silêncio foi rompido por um som abafado. Na mão de Caim, uma pedra. Ele a ergueu e golpeou Abel na cabeça. Abel caiu, seus olhos refletindo choque e dor. Caim, meu irmão, murmurou, até que sua voz se extinguiu. O solo fértil que antes sustentava a vida, agora testemunhava a primeira tragédia da humanidade. O sangue de Abel se infiltrava na terra, clamando por justiça aos céus. Caim, com as mãos trêmulas e manchadas de sangue, olhava para seu ato com horror. Então, uma voz poderosa ressoou em sua mente, onisciente e imponente. Onde está Abel, seu irmão? Eu não sei. Sou eu o guardião do meu irmão. Caim respondeu, tomado pelo medo e pelo remorso. Deus declarou com firmeza: o sangue de seu irmão clama a mim desde o solo. Portanto, você será amaldiçoado e expulso desta terra que absorveu o sangue inocente. Assim, a história de Caim e Abel se tornou um eterno lembrete dos efeitos devastadores da inveja e do ódio. O tempo passou e a humanidade afundou na corrupção. A maldade se espalhou por toda a terra. Do alto, Deus observava com tristeza e decidiu que era hora de purificar o mundo. Ainda assim, no meio das trevas, havia uma centelha de esperança: Noé. Aos 600 anos, Noé sentia o peso da idade enquanto encarava as nuvens escuras no horizonte. Sabia que seu tempo talvez estivesse próximo. O mundo estava mergulhado no caos e na violência. Foi então que a voz de Deus soou, profunda e inconfundível. Noé, o fim de toda criatura se aproxima, pois a terra está tomada pela violência. Construa uma arca de madeira de cipreste, faça compartimentos dentro dela e cubra-a com betume por dentro e por fora. O coração de Noé pesou com a grandeza da missão divina, mas sem hesitar, ele começou a trabalhar. A tarefa era imensa. Sua própria família duvidava, murmurando entre si. Ele perdeu o juízo, construindo uma arca longe da água. Seus filhos sussurravam. O povo zombava dele com sarcasmo. Um navio no meio do nada, Noé. Você enlouqueceu? O juízo de Deus se aproxima. Noé respondia, sua voz firme, seu olhar inabalável. Os dias viraram semanas e as semanas meses. Cada dia exigia esforço incansável, físico e mental. A urgência crescia, como se o tempo escorresse mais rápido do que suas mãos podiam construir. Durante a construção da arca, a tensão era constante. Certa tarde, enquanto Noé fixava uma viga essencial, uma rajada de vento repentina ameaçou derrubar todo o progresso. Rápido, segurem firme! Noé gritou, enquanto seus filhos corriam para estabilizar a estrutura. Eles cerraram os dentes, o suor escorrendo por suas testas, enquanto lutavam contra a força do vento. A madeira rangia sob a pressão, mas eles não podiam recuar. Quando o perigo passou por um instante, Noé e sua esposa se afastaram para avaliar o trabalho. Você acredita mesmo que isso dará certo? Ela perguntou com uma pitada de dúvida na voz. É a ordem de Deus,
Noé respondeu com firmeza, e em sua palavra depositamos nossa confiança. À medida que a construção se aproximava do fim, a inquietação crescia. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, um presságio do dilúvio iminente. Então Deus ordenou: entre na arca com toda a sua família, pois você é o único justo nesta geração. Leve 7 pares de cada animal puro, macho e fêmea, e 1 par de cada animal impuro, macho e fêmea. Também leve 7 pares de cada espécie de ave, para garantir que sua descendência se espalhe pela terra. Dentro de 7 dias, enviarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e apagarei da face da terra tudo o que criei. Com o nascer do sol, os animais começaram a chegar de todos os cantos do mundo. Elefantes imponentes, leões majestosos, cervos graciosos e aves de todas as cores e tamanhos seguiam em direção à arca, como se fossem guiados por uma força invisível. O ar estava carregado de tensão e urgência. Cada detalhe acontecia no tempo certo, mas o verdadeiro desafio era manter a calma em meio ao caos crescente. Quando o último par de animais cruzou a entrada da arca, os céus se escureceram de repente. O vento uivou e os primeiros pingos de chuva começaram a cair, anunciando o início da tempestade. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, rapidamente se transformando em um dilúvio implacável. Todos para dentro agora, Noé ordenou à sua família. Ele entrou na arca, lançando um último olhar para o mundo que estavam prestes a deixar para trás. De repente, as portas da arca começaram a se fechar. Uma forte rajada de vento soprou enquanto a chuva se intensificava. O que começou como simples gotas, logo se tornou um dilúvio. No início, as pessoas ao redor observavam com curiosidade, mas rapidamente entraram em pânico. Noé estava certo! Gritavam, correndo em direção à arca e batendo desesperadamente nas portas. Deixem-nos entrar. Mas já era tarde demais. As águas subiam rapidamente, engolindo cidades e montanhas. Os gritos do lado de fora foram diminuindo, substituídos pelos sons perturbadores da água e pelo ranger da madeira da arca. Dentro da arca, Noé e sua família suportavam os sons da retribuição divina, tomados pelo medo e pela esperança. Por que Deus nos escolheu? Perguntou um de seus filhos, a voz trêmula. Por que encontramos graça aos olhos dele? Respondeu Noé, seu tom carregado de gratidão e reverência. A chuva continuou sem cessar por 40 dias e noites. A arca flutuava sobre um imenso cenário de destruição, levada pelas águas que cobriam tudo. Eventualmente, o dilúvio começou a diminuir, e a arca pousou no topo do Monte Ararat. Tremendo, Noé abriu uma janela e soltou uma pomba. Na terceira vez que partiu, a pomba voltou trazendo uma folha de oliveira no bico. A terra está seca, declarou Noé, sua voz carregada de esperança. O sol nasceu, espalhando sua luz quente sobre uma terra renovada. Noé e sua família olharam para o novo mundo diante deles. Então, a voz de Deus preencheu o ar mais uma vez. Saiam da arca você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Liberem todas as criaturas que estão com vocês, aves, animais e todos os seres que rastejam sobre a terra, para que se espalhem, se multipliquem e encham a terra. Estou estabelecendo uma aliança com vocês, proclamou Deus, sua voz clara no ar puro. Nunca mais destruirei toda a vida com um dilúvio. Coloquei o meu arco nas nuvens, um sinal da minha promessa entre mim e a terra. Um arco-íris vívido e colorido se estendeu pelo céu, como testemunho da aliança de Deus. Na terra renovada, Noé e sua família olharam para o futuro com esperança, depois de suportarem o julgamento mais severo já visto. O sol iluminava o novo mundo, nutrindo a vida sob a graça divina. Noé, tendo cumprido sua missão, decidiu cultivar uma vinha.
Com o tempo, as videiras cresceram e produziram uvas, e Noé, ansioso para celebrar a renovação da vida, fez vinho. Numa noite, após trabalhar em sua vinha, ele bebeu do vinho que havia produzido. A bebida era forte e rapidamente o dominou. Sem perceber sua vulnerabilidade, ele adormeceu em sua tenda, despido e desprotegido. Cam, um dos filhos de Noé, encontrou o pai nesse estado. Em vez de preservar sua dignidade, escolheu ridicularizá-lo. Saiu da tenda e, zombando, contou aos irmãos: "Venham ver o velho Noé, bêbado e exposto para todos." Sua voz estava carregada de desprezo. Sem dizer nada, Sem e Jafé trocaram olhares de desaprovação. "Isso não é honrado", disse Sem firmemente. Sem hesitar, pegaram uma manta e, caminhando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no com respeito. Na manhã seguinte, quando Noé acordou, o desconforto da bebida foi menor que a vergonha ao descobrir o que havia acontecido. "Cam, o que você fez?" perguntou ele, a voz cheia de tristeza e reprovação. Cam, diante do olhar angustiado do pai, permaneceu em silêncio e incapaz de responder. Dominado por uma mistura de raiva e tristeza, Noé pronunciou uma maldição. "Maldito seja Canaã. Ele será o mais baixo dos servos para seus irmãos." Em seguida, voltou-se para Sem e Jafé, que o haviam tratado com dignidade, e declarou: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo. Que Deus amplie o território de Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, com Canaã como servo." Apesar de ser um homem justo que sobreviveu ao grande dilúvio, Noé não estava imune às fraquezas humanas. Com o passar do tempo, a terra renascida se encheu de vida e vigor. Noé, o sobrevivente do dilúvio, observava seus filhos e netos prosperarem nesse mundo renovado. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os antepassados de muitas nações, com seus descendentes se espalhando por diversas terras. Sem, favorecido pela bênção do pai, foi o progenitor dos povos semitas, incluindo os hebreus. Cam, apesar da maldição sobre seu filho Canaã, viu sua linhagem florescer, com seus descendentes estabelecendo-se em várias regiões da África e da Ásia. Jafé, o mais jovem, teve seus descendentes expandindo-se para o norte e o oeste, lançando as bases para diversas culturas europeias e asiáticas. Noé viveu uma longa vida de paz e reflexão, permanecendo na terra por mais 350 anos após o dilúvio, alcançando a notável idade de 950 anos. Quando faleceu, cercado por sua família, Sem lamentou: "Um homem justo partiu", sua voz carregada de tristeza. "Mas seu legado e seus ensinamentos permanecerão em nós, os filhos de Noé." A humanidade, abençoada com um único idioma, reuniu-se nas vastas planícies de Sinar. "Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance o céu", declarou Nimrod, seu líder. "Este será o nosso monumento, garantindo que permaneçamos unidos e não sejamos espalhados pela terra." A construção avançava rapidamente. Os tijolos eram empilhados cada vez mais alto, enquanto a torre se estendia ambiciosamente em direção aos céus. "Mais alto!" incentivava Nimrod. "Ela deve tocar os céus." No entanto, Deus observava do alto e disse: "Vejam, eles estão unidos em linguagem e propósito. Não há limite para o que podem alcançar juntos." De repente, tudo parou. Um trabalhador pediu mais tijolos e recebeu uma resposta incompreensível. "O que você disse?" ele perguntou confuso. O colega apenas balbuciou sons sem sentido. "O que está acontecendo?" gritou Nimrod, tentando restaurar a ordem, mas sem sucesso. A confusão se espalhou rapidamente, mergulhando o local no caos. "Fale direito!" exigiam uns aos outros, mas suas súplicas só aumentavam a desorientação. Amigos próximos se olhavam sem se entender, suas relações agora abaladas pela súbita incompreensão.
Nimrod, faça algo, clamavam, mas nem mesmo suas ordens eram compreendidas no tumulto das novas línguas. Deus nos julgou, proclamou um ancião, sua voz tremendo de temor. Devemos nos dispersar. Assim, o grande projeto foi abandonado. A estrutura outrora imponente agora permanecia como um testemunho silencioso do orgulho humano e da intervenção divina. Enquanto os grupos, agora divididos por diferentes línguas, se separavam, cada um partiu em busca de um lugar onde pudesse se comunicar e pertencer. Nimrod, aos pés da torre, observava o caos ao seu redor. O sonho de uma cidade unificada jazia em ruínas. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, percebendo a grandeza de sua derrota diante do divino. Deus viu a dispersão do povo. É assim que deve ser, declarou ele, sua voz ao mesmo tempo firme e pesarosa. A humanidade se espalhará e povoará a terra, mas sempre se lembrará do preço de sua arrogância. A torre permaneceu, um relicário decadente que lembrava a todos o dia em que Deus confundiu suas línguas e espalhou a humanidade pelo mundo. Mais tarde, Deus escolheu uma família destinada a trazer o Messias ao mundo. Sob um céu estrelado, uma voz celestial interrompeu a vida de Abraão, dizendo-lhe: deixe sua terra natal e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Essa voz não foi ouvida com os ouvidos, mas sua clareza e força superavam qualquer tempestade. Farei de você uma grande nação, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Sem fôlego, Abraão refletiu sobre como um homem comum poderia ser escolhido para um destino tão grandioso. Nascido em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade na Mesopotâmia, alimentada pelos rios Tigre e Eufrates, Abraão teve uma infância simples, imersa nos rituais de uma cultura politeísta. No entanto, o chamado divino o sacudiu, marcando um profundo rompimento com sua vida anterior. Por que eu? Abraão murmurou para o vasto céu noturno, sentindo o peso da promessa divina. Aos 75 anos, sua jornada extraordinária começou. Enfrentando suas incertezas, tomou sua decisão. Vamos partir, disse ele a Sarai, sua esposa. Para onde vamos? Ela perguntou, seus olhos refletindo preocupação. Para uma terra que o Senhor nos mostrará, respondeu firmemente. Com a esperança crescendo em seu coração e a fé guiando seus passos, Abraão obedeceu à ordem do Senhor. Junto com Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, partiram para Canaã, seu caminho marcado pela incerteza, mas impulsionado pela promessa divina. Atravessaram Harã e finalmente chegaram a Canaã, uma terra de vales férteis e cidades fortificadas, cada uma governada por seu próprio rei. Abraão continuou sua jornada até chegar a Siquém, sob o grande carvalho de Moré. Ali, o Senhor apareceu a ele novamente e prometeu: à sua descendência darei esta terra. Tomado pela grandeza dessa promessa, Abraão ergueu um altar e orou ao Senhor. Contudo, as condições na terra prometida logo se tornaram difíceis. Uma fome severa assolou Canaã, transformando os campos verdejantes em poeira árida. O gado perecia e os suprimentos de alimento se esgotavam. Numa noite sob o vasto céu estrelado, Abraão buscou orientação. Por que nos trouxeste até aqui? Implorou, sua voz ecoando no silêncio que se seguiu. As estrelas não deram resposta e, com o coração pesado, Abraão tomou uma decisão crucial. Precisamos ir para o Egito, declarou Abraão. Os olhos de Sarai se encheram de preocupação enquanto ela perguntava: e a promessa que o Senhor nos fez? Precisamos sobreviver, respondeu Abraão, sua determinação ocultando a inquietação interior. A jornada até o Egito era repleta de perigos, mas permanecer em Canaã significava morte certa. Naquela noite, uma voz ressoou em seus pensamentos.
Não temas, Abraão. Eu sou teu protetor, e tua recompensa será grandiosa. Essas palavras fortaleceram seu espírito, mas o medo ainda o acompanhava. Sarai, sua esposa amada, era sua companheira mais preciosa e a possibilidade de colocá-la em perigo em uma terra estrangeira pesava sobre ele. Ao se aproximarem do Egito, Abraão traçou um plano. Parou e olhou para Sarai com um semblante preocupado. Você é uma mulher de grande beleza, começou ele. Quando os egípcios a virem, vão cobiçá-la e podem me matar para tomá-la. Por favor, diga que é minha irmã. Sarai, entendendo os riscos, concordou. Ao chegarem, o Egito se revelou um contraste de palácios suntuosos e uma sociedade marcada pela servidão. Logo que entraram na cidade, os temores de Abraão se concretizaram. A beleza de Sarai chamou a atenção de todos e ela foi levada para o palácio do faraó. Em troca, Abraão recebeu ovelhas, gado, jumentos, servos e camelos. No entanto, a tranquilidade durou pouco, pois misteriosas pragas começaram a afligir Faraó e sua casa, mergulhando-os em sofrimento. Enfurecido e confuso, Faraó convocou Abraão para exigir explicações. O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Sua mentira trouxe maldição sobre minha casa. Pegue sua mulher e saia da minha terra imediatamente. Sentindo-se envergonhado e aliviado ao mesmo tempo, Abraão reuniu Sarai e todos os seus bens e partiu do Egito. Durante a jornada de volta a Canaã, refletiu sobre os acontecimentos recentes. O Senhor realmente é um escudo e guia em tempos incertos, pensou ele. Ao retornarem a Canaã, Abraão, Sarai e seu sobrinho Ló enfrentaram um novo dilema. Seus rebanhos e riquezas haviam crescido tanto que a terra não conseguia mais sustentá-los. Conflitos começaram a surgir entre os pastores de ambos, e as tensões ameaçavam a paz entre as famílias. Paz, interveio Abraão. Ló, não devemos permitir que haja desentendimentos entre nós e nossos pastores. Somos parentes. Olhe para esta terra diante de nós. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se escolher a direita, irei para a esquerda. Ló observou o Vale do Jordão, exuberante e fértil, lembrando-lhe o próprio Éden. Escolho o Vale do Jordão, decidiu, atraído por sua prosperidade. Assim, as famílias se separaram. Ló se estabeleceu próximo à infame cidade de Sodoma, enquanto Abraão permaneceu em Canaã. Naquela noite, Deus falou novamente a Abraão. Olhe ao redor para o norte, sul, leste e oeste. Toda a terra que você vê, darei a você e aos seus descendentes para sempre. Inspirado por essa reafirmação, Abraão construiu mais um altar para honrar o Senhor. Apesar das dificuldades e decisões difíceis que enfrentou, sua fé apenas se fortaleceu, seguro de que nunca estava sozinho. Enquanto isso, Ló enfrentava problemas crescentes nas planícies próximas a Sodoma, envolto pela crescente escuridão da corrupção e do perigo, sem que Abraão soubesse. Foi apenas quando Abraão descansava sob os carvalhos de Manre que percebeu uma possível visita divina. Ao levantar os olhos, notou 3 homens em pé, próximos dele. Sem hesitar, aproximou-se com grande reverência e curvou-se profundamente. Meu senhor, implorou Abraão com sinceridade, se encontrei favor aos teus olhos, permita-me trazer um pouco de água para lavar vossos pés e descansar sob esta árvore. Prepararei uma refeição para que possam se fortalecer antes de seguirem viagem. Muito bem, responderam eles, faça como propôs. Abraão apressou-se até a tenda e disse a Sarai, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça pães. Em seguida, escolheu um novilho de boa qualidade e entregou-o a um servo para prepará-lo. Preparou uma refeição com coalhada, leite e carne e serviu-a aos visitantes sob a árvore, permanecendo de pé ao lado deles. Durante a refeição, um dos homens perguntou, onde está Sarai,
tua esposa?" Abraão apontou para a tenda e respondeu: "Ela está ali." O homem, com voz firme e segura, então declarou: "Quando eu voltar no próximo ano, Sarai terá um filho." Sarai, ouvindo da entrada da tenda, riu silenciosamente consigo mesma, duvidando da promessa. "Será que realmente posso experimentar tal alegria na minha idade, com meu marido já tão velho?" Então o Senhor perguntou a Abraão: "Por que Sarai riu? Será que ela duvida que possa ter um filho em sua velhice? Há algo impossível para o Senhor? No tempo determinado voltarei, e Sarai terá um filho." Após a refeição, os homens se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Abraão caminhou com eles para despedir-se, e foi então que o Senhor revelou a eles seu plano de julgamento sobre Sodoma e Gomorra. O clamor contra essas cidades é imenso, e seu pecado gravíssimo. Descerei para ver se seus atos correspondem ao clamor que chegou até mim. Preocupado com o destino dos justos que poderiam estar nessas cidades, Abraão intercedeu: "Destruirás os justos junto com os ímpios? E se houver 50 justos na cidade, não pouparás a cidade por amor a eles?" O Senhor respondeu: "Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por causa deles." Abraão insistiu humildemente: "Embora eu seja apenas pó e cinza, ouso falar mais uma vez. E se forem apenas 10? Ele persistiu. O Senhor respondeu: "Se houver 10, não destruirei a cidade." Após esse diálogo, Abraão retornou pensativo para sua tenda, tomado pela preocupação, pois sabia que seu sobrinho Ló morava em Sodoma. Enquanto isso, 2 anjos entraram na cidade. Ló, que estava sentado à porta de Sodoma, os viu e imediatamente se levantou para recebê-los. "Por favor, passem a noite em minha casa", convidou Ló. "Podem lavar os pés e partir ao amanhecer." Os anjos inicialmente recusaram, preferindo permanecer na praça da cidade, mas após a insistência de Ló, concordaram e o seguiram até sua casa. Lá ele preparou uma grande refeição e fez pães sem fermento para eles, e juntos comeram. De repente, uma multidão hostil se reuniu ao redor da casa de Ló, brandindo paus e exigindo: "Onde estão os homens que chegaram esta noite? Traga-os para fora." Ló saiu e fechou a porta atrás de si, suplicando: "Meus irmãos, por favor, não cometam tal maldade." A multidão ficou furiosa e respondeu: "Saia do caminho. Esse estrangeiro que veio morar aqui agora quer nos julgar? Vamos tratá-lo pior do que a eles." Avançaram para arrombar a porta. Naquele momento, os anjos cegaram os homens do lado de fora, impedindo-os de encontrar a entrada novamente. Dentro da casa, os anjos advertiram Ló com urgência: "Reúna seus familiares e saiam rapidamente, pois fomos enviados para destruir esta cidade. Os pecados de seu povo chegaram ao Senhor, e agora a sentença foi decretada." Ló correu para avisar sua família: "Precisamos fugir imediatamente, pois o Senhor destruirá esta cidade." No entanto, seus parentes reagiram com descrença. Os anjos insistiram: "Ande depressa, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, para que vocês não sejam destruídos junto com a cidade." Ló hesitou, mas os anjos tomaram sua mão, a de sua esposa e de suas filhas, e os conduziram para fora da cidade, demonstrando a misericórdia do Senhor. Assim que estavam em segurança, um dos anjos ordenou com urgência: "Fujam por suas vidas, não olhem para trás e não parem em nenhuma parte da planície. Sigam para as montanhas ou serão destruídos." Eles correram em direção a Zoar e, ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram a terra, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, toda a planície, seus habitantes e até mesmo a vegetação. Apesar do aviso, a esposa de Ló olhou para trás e, instantaneamente, transformou-se em uma estátua de sal.
Ao longe, ao amanhecer, Abraão voltou ao lugar onde havia falado com o Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra. Diante de seus olhos, uma densa fumaça subia da terra, como a de uma enorme fornalha. Um arrepio percorreu seu corpo ao testemunhar a destruição das cidades. Embora a ira divina tenha consumido aqueles lugares, o Senhor cumpriu sua promessa a Abraão e poupou Ló, deixando um sombrio ensinamento sobre as consequências do pecado e a importância da obediência a Deus. Subsequentemente, Abraão mudou-se para o Neguebe e se estabeleceu em Gerar como estrangeiro. Lá, mais uma vez, afirmou que sua esposa era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerar, acreditando nisso, levou Sara para sua casa. No entanto, naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque em um sonho e o alertou. Você está à beira da morte, pois a mulher que tomou é esposa de outro homem. Alarmado, Abimeleque respondeu: Senhor, destruirias um povo inocente? Ele me disse que ela era sua irmã, e ela mesma afirmou que ele era seu irmão. Fiz isso com inocência e de mãos limpas. Deus reconheceu a integridade de Abimeleque e disse: Sim, eu sei que você agiu de boa fé, e fui eu quem impediu que você pecasse contra mim. Portanto, devolva a mulher ao seu marido agora, pois ele é um profeta e intercederá por você para que viva. Mas se não a devolver, saiba que você e todos os seus morrerão. Ao amanhecer, Abimeleque reuniu todos os seus servos e contou a eles sobre a visão perturbadora que tivera, enchendo-os de temor. Em seguida, chamou Abraão com urgência e, angustiado, questionou: O que nos fizeste? Será que te fiz algum mal para que trouxesses sobre mim e sobre o meu reino tamanha culpa? Agiste comigo de maneira inaceitável. Abraão explicou: Presumi que neste lugar não havia temor de Deus e temi por minha vida por causa de minha esposa. De fato, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e depois se tornou minha esposa. Quando Deus me ordenou que deixasse minha terra, pedi a ela que me ajudasse chamando-me de irmão onde quer que fôssemos. Em resposta, Abimeleque presenteou Abraão com ovelhas, bois e servos, tanto homens quanto mulheres, e devolveu Sara a ele, dizendo: Minha terra está à sua disposição, habite onde quiser. Após esses acontecimentos, o Senhor abençoou Abraão e Sara com o cumprimento milagroso de sua promessa. Contra todas as probabilidades, Sara concebeu e deu à luz um filho em sua velhice, conforme Deus havia prometido. Abraão deu ao menino o nome de Isaque, conforme a ordem de Deus. Transbordando de alegria, Sara declarou: Deus me trouxe riso e todos que ouvirem sobre isso rirão comigo. No 8º dia, Abraão circuncidou Isaque, obedecendo à ordem divina. Com 100 anos de idade, Abraão celebrou o nascimento de seu filho, um testemunho da fidelidade e do poder do Senhor. A festa pelo desmame de Isaque foi grandiosa, mas um momento tenso ocorreu quando Sara viu Ismael, filho de Agar, a egípcia, zombando de Isaque com desdém. Então você é o escolhido? Isaque, confuso e magoado, olhou para ele com seriedade. Indignada, Sara se aproximou de Abraão com um pedido firme: Expulse essa escrava e seu filho. O filho dessa mulher não herdará junto com meu filho Isaque. Abraão ficou profundamente abalado com seu pedido e disse com pesar: O que estás sugerindo? Ismael também é meu filho. Mas Sara foi categórica: Não permitirei que essa mulher e seu filho ameacem o futuro de Isaque. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Quando a noite caiu sobre o acampamento, Abraão não encontrou paz e saiu para contemplar o céu estrelado. Ali, uma voz calma, mas autoritária, o tranquilizou. Não te preocupes com o menino e com a serva. Atende às palavras de Sara. É por meio de Isaque que tua descendência será estabelecida. No entanto, também farei do filho da serva uma grande nação, pois ele também é tua descendência. Quando os primeiros raios da aurora tocaram a terra,
Abraão, carregando um fardo pesado no coração, pegou um pão e um odre cheio de água. Caminhou até a tenda de Agar e, sem rodeios, declarou: "Você deve partir." Agar o fitou, o rosto tomado pelo choque e pela confusão. "Partir? Para onde?" "Para o deserto", respondeu ele, desviando o olhar. "Deus irá contigo." A voz de Agar estava carregada de dor quando retrucou: "Depois de tudo, é assim que nos manda embora? É necessário?" Afirmou ele, estendendo os escassos mantimentos. "Isso é tudo que posso oferecer." Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Agar segurou a mão de Ismael e partiu do acampamento, aventurando-se pelo deserto árido. O calor escaldante era implacável e logo a água se esgotou. Dominado pelo cansaço e pela sede, Ismael desabou. Desesperada, Agar o colocou sob um arbusto e disse: "Fique aqui", sua voz falhando. Caminhou um pouco para longe, incapaz de suportar a visão do filho morrendo, e chorou amargamente. Em meio à sua angústia, clamou aos céus: "Meu Deus, por que nos abandonaste?" De repente, uma voz vinda do alto a chamou: "O que te aflige, Agar?" "Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino. Levanta-te, pega teu filho e segura-o, pois ele será pai de uma grande nação." Espantada, Agar ergueu os olhos e viu um poço de água surgir diante dela, milagrosamente. Apressou-se em encher o odre, correu de volta e deu de beber a Ismael, restaurando suas forças. Enquanto isso, Deus preparava outra prova profunda para Abraão. Do céu, Deus o chamou: "Abraão." Ao que ele respondeu: "Aqui estou", sempre atento à voz divina. Então, Deus lhe ordenou uma prova que testaria os limites da fé de qualquer pai. "Toma Isaque, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Lá, ofereça-o como sacrifício sobre um monte que te indicarei." O coração de Abraão se rasgou com o comando. Como poderia ele fazer tal coisa? Isaque era o filho da promessa. No entanto, sua fé inabalável o conduziu. Na manhã seguinte, Abraão, resoluto, porém angustiado, instruiu: "Preparem o jumento, partiremos ao amanhecer." Segurando a mão de Isaque, iniciou a jornada até a montanha designada por Deus, com o coração pesado pelo que lhe havia sido pedido. Após 3 dias de viagem, Abraão ergueu os olhos e reconheceu o local à distância. Disse a seus servos: "Fiquem aqui com o jumento enquanto o menino e eu seguimos para adorar. Depois voltaremos a vocês." Abraão colocou a lenha do sacrifício sobre as costas de Isaque, enquanto ele próprio levava o fogo e a faca. Caminharam em silêncio, até que Isaque quebrou o silêncio. "Pai?" perguntou. "Sim, meu filho", respondeu Abraão. Isaque continuou: "Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Com o coração apertado, Abraão respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho." Ao chegarem ao local indicado, Abraão ergueu um altar e organizou a lenha com cuidado. Cada gesto era carregado de conflito interno. Olhou para Isaque, os olhos marejados. Com mãos trêmulas, amarrou seu filho. Confuso, Isaque exclamou: "Pai, o que está acontecendo?" Lágrimas escorreram pelo rosto de Abraão enquanto ele murmurava: "Esta é a vontade de Deus. Confie nele." Quando ergueu a faca para sacrificar seu filho, uma voz celestial o interrompeu: "Abraão! Abraão!" Ele parou, a lâmina suspensa no ar, e respondeu: "Aqui estou." A voz ordenou: "Não machuques o menino, nem lhe faças mal algum. Agora sei que verdadeiramente temes a Deus, pois não me negaste teu filho." Abraão soltou a faca, tomado por um alívio imenso. Rapidamente desamarrou Isaque e o abraçou com força. "Pai!" exclamou Isaque, lágrimas misturadas com admiração. "Deus é verdadeiramente misericordioso", sussurrou Abraão, acariciando seu filho com ternura.
De repente, Abraão ergueu o olhar e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto atrás dele. Rapidamente, pegou o animal e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. Após isso, o anjo do Senhor falou novamente dos céus, proclamando: Juro por mim mesmo, porque agiste assim e não me negaste teu único filho, que te abençoarei grandemente. Tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Eles conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas, pois obedeceste ao meu mandamento. Com os olhos ainda úmidos de emoção, Abraão segurou seu filho com força e sussurrou: Vamos para casa. Algum tempo depois, uma notícia triste chegou a Abraão. Sara, sua esposa por 127 anos, havia falecido. Tomado pela dor e pelo vazio imenso que sua ausência deixou, ele soube que precisava encontrar um local digno para sepultá-la. Viajou até Hebrom para negociar com os hititas. Apresentando-se diante dos filhos de Hete, declarou: Sou apenas um estrangeiro e peregrino entre vocês. Concedam-me um pedaço de terra para que eu possa sepultar minha esposa. Os filhos de Hete responderam: Ouve-nos, meu senhor, és um homem respeitado entre nós. Usa o melhor de nossos túmulos para a tua sepultura. Ninguém aqui te negará esse direito. No entanto, Abraão insistiu: Permitam-me comprar a caverna de Macpela, que pertence a Efrom. Efrom, que estava presente, ofereceu: Meu senhor, aceita-a de mim. A caverna e o campo ao redor são teus. Abraão, porém, manteve sua posição. Insisto em pagar um preço justo. Efrom respondeu: Meu senhor, escuta-me. A terra vale 400 siclos de prata, mas que isso não seja um obstáculo entre nós. Vai e sepulta tua esposa. Abraão prontamente pesou a prata e a entregou a Efrom, adquirindo assim sua primeira propriedade na terra prometida por Deus. O campo de Efrom em Macpela, diante de Manre, incluindo a caverna e todas as árvores ao redor. Então, Abraão sepultou Sara na caverna do campo de Macpela, na terra de Canaã. Essa aquisição simbolizava um compromisso duradouro com a terra prometida, garantindo um local de sepultura para sua linhagem. Após a morte de Sara, Abraão encontrou conforto e companhia em Quetura, com quem se casou mais tarde. Juntos, tiveram 6 filhos, expandindo ainda mais a descendência prometida por Deus. No entanto, Abraão se preocupava com seu filho Isaque, que parecia solitário. Temendo pelo futuro de Isaque e pela realização da promessa divina, Abraão chamou seu servo fiel, Eleazar, e confiou-lhe a missão de encontrar uma esposa para seu filho. Eleazar jurou cumprir sua tarefa, colocando a mão sob a coxa de Abraão como sinal de seu compromisso. Ao chegar a Naor, Eleazar parou junto ao poço da cidade, no momento em que as mulheres costumavam vir buscar água. Foi então que Rebeca, uma jovem de extraordinária beleza e filha de Betuel, apareceu. Impressionado, Eleazar perguntou sobre sua família. Rebeca revelou que era neta de Naor, o que surpreendeu Eleazar, confirmando sua conexão com a família de Abraão. Cheio de alegria, Eleazar louvou a Deus e perguntou se havia espaço para ele se hospedar na casa de seu pai. Rebeca garantiu que havia lugar suficiente e provisões para seus camelos. Depois de relatar sua missão, Eleazar declarou que seu senhor, Abraão, o enviara para encontrar uma esposa para Isaque e afirmou que Rebeca era a escolhida. Tanto Labão, irmão de Rebeca, quanto Betuel reconheceram que esse casamento era a vontade de Deus e consentiram: leve Rebeca e vá. Ao amanhecer do dia seguinte, Eleazar iniciou a viagem de volta. Enquanto isso, Isaque meditava no campo ao entardecer quando avistou camelos ao longe. Rebeca, ao ver Isaque, perguntou sobre o homem que se aproximava.
Quando soube que era seu futuro marido, cobriu-se modestamente com um véu. Ao se encontrarem, um olhar silencioso confirmou a conexão profunda entre eles. Rebeca, disse Isaque suavemente, dando-lhe as boas-vindas. Seus olhos se encontraram, e um amor intenso nasceu naquele instante. Abraão, ao testemunhar a felicidade de seu filho, sentiu-se plenamente realizado. Apesar das perdas e desafios do passado, ele via na união de Isaque e Rebeca a continuação da promessa de Deus. Quando a noite caiu sobre as dunas, Abraão chamou seus filhos para se reunirem ao redor do fogo crepitante. Pai, conte-nos sobre a promessa que Deus lhe fez. Pediram, com olhares cheios de admiração. Com um sorriso caloroso, Abraão respondeu: Deus me garantiu que meus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas acima de nós. Jum, sempre curioso, perguntou: Nós também fazemos parte dessa promessa? Sim, fazem, assegurou Abraão, lançando um olhar amoroso sobre cada um deles. Cada um de vocês tem um papel no grande plano de Deus para nossa família. Com o passar dos anos, Joxã tornou-se o ancestral de Seba e Dedã, dando continuidade à linhagem que o Senhor havia prometido. As risadas alegres das crianças ecoavam pelo acampamento, sinalizando o cumprimento das bênçãos de Abraão. Ciente de que seu tempo estava chegando ao fim, Abraão chamou Isaque. Com serenidade declarou: Meu filho, deixo a você todos os meus bens terrenos. Você é o filho da aliança que compartilhei com Sarai. A responsabilidade de manter nosso legado divino agora é sua. Isaque, entendendo a grandeza dessa missão, respondeu: Cumprirei fielmente seu legado, pai. Enquanto isso, Ismael, o primogênito de Abraão com Hagar, recebeu notícias da saúde debilitada de seu pai. Movido pela urgência, viajou rapidamente de volta ao acampamento da família. Ao chegar, foi recebido por um surpreso Isaque. Ismael, o que o traz aqui? Vim me despedir de nosso pai, respondeu Ismael com um tom solene. Nos últimos momentos de sua vida, Abraão percebeu a reunião de seus filhos. Abriu os olhos cansados e esboçou um leve sorriso ao ver Isaque e Ismael juntos novamente. Naquele instante de união familiar, Abraão partiu em paz, aos 175 anos. Seu espírito voltou para o Senhor, deixando para trás um legado entrelaçado com o cumprimento das promessas divinas. Apesar das tensões do passado, Isaque e Ismael uniram-se para lamentar a perda do pai. Juntos, levaram o corpo de Abraão até a caverna de Macpela, o local de sepultamento que ele havia adquirido para sua família. Ao final do sepultamento, Ismael voltou-se para Isaque e disse: Apesar de tudo, continuamos sendo irmãos. Isaque esboçou um leve sorriso em concordância e disse: De fato, hoje estamos unidos para honrar nosso pai. A brisa suave do deserto sussurrava ao redor deles. Ambos os irmãos perceberam que o legado de Abraão transcendia bens e terras. Estava enraizado em uma herança de fé e obediência. Eles partiram da caverna confiantes de que a vida de seu pai continuaria a inspirar as futuras gerações a seguir o caminho de Deus, assim como Abraão fez. Com o passar do tempo, a descendência de Abraão cresceu e se tornou nações. A bênção de Deus se manifestou na vida de Isaque quando Rebeca engravidou, trazendo uma surpresa especial: gêmeos que lutavam dentro dela. Perturbada pelo constante tumulto em seu ventre, Rebeca buscou orientação divina e recebeu uma resposta profética. 2 nações estão em seu ventre e o mais velho servirá ao mais novo. Esaú foi o primeiro a nascer, forte e coberto de pelos, seguido de perto por Jacó, que segurava o calcanhar do irmão. Esse nascimento marcou o início da busca de Jacó pela primazia.
Enquanto Esaú se tornou vigoroso e selvagem, um filho das caçadas amado por Isaque, Jacó inclinava-se para a sabedoria e passava tempo entre os mais velhos, sendo cuidadosamente criado por Rebeca. Os caminhos dos dois irmãos tomaram direções opostas, preparando o cenário para um inevitável conflito por uma bênção divina única. Um dia, Esaú voltou exausto do campo, faminto. Jacó aproveitou a oportunidade e lhe ofereceu um prato de ensopado de lentilhas em troca do direito de primogenitura. Movido pela fome imediata, Esaú aceitou sem hesitar, trocando sua herança por um alívio momentâneo e alterando, sem perceber, o destino de duas nações em crescimento. Jacó sabia que garantir a bênção de seu pai era essencial, mesmo já possuindo o direito de primogenitura por meio do juramento. À medida que Isaque envelhecia e sua visão enfraquecia, o momento crucial se aproximava. Certo dia, Isaque chamou Esaú, pretendendo abençoá-lo, mas Esaú saiu para caçar. Aproveitando a oportunidade, Rebeca rapidamente elaborou um plano. Jacó, vá buscar 2 cabritos do nosso rebanho, ordenou ela. Prepararei o ensopado favorito de seu pai, e você irá até ele no lugar de seu irmão para receber a bênção. Jacó hesitou, temendo as consequências de se passar por Esaú. Mãe, minha pele é lisa, diferente da de Esaú. Se meu pai me tocar, descobrirá a verdade e me amaldiçoará em vez de me abençoar. Rebeca, determinada, garantiu: se houver alguma maldição, que caia sobre mim. Apenas faça o que estou dizendo. Jacó então cobriu suas mãos e pescoço com peles de cabrito para imitar a textura peluda de Esaú e vestiu as roupas do irmão para reproduzir seu cheiro. Com o ensopado preparado, entrou na tenda de seu pai. A tensão encheu o ar quando Isaque perguntou: quem é você, meu filho? Em um tom contido, Jacó mentiu. Sou Esaú, seu primogênito. Fiz como o Senhor pediu. Por favor, sente-se e coma da minha caça para que me abençoe. Isaque, desconfiado ao ouvir a voz, estendeu a mão para tocar Jacó. Sentindo as mãos peludas e percebendo o cheiro familiar das roupas de Esaú, sua dúvida se dissipou momentaneamente, e ele concedeu sua bênção. Com o coração acelerado, Jacó ouviu atentamente enquanto Isaque pronunciava: que Deus lhe conceda o orvalho dos céus e a riqueza da terra, abundância de trigo e vinho novo, que nações o sirvam e povos se curvem diante de você. Essas palavras selaram o destino de Jacó conforme a promessa de Deus, mas a verdade sobre sua enganação logo viria à tona. Esaú retornou e, ao buscar a bênção de seu pai, deparou-se com uma dura realidade. Isaque disse: a bênção já foi concedida. O que mais posso lhe oferecer, meu filho? Naquele instante, Esaú sentiu o peso da traição de seu irmão e soltou um grito profundo de desespero. Pai, não há nenhuma bênção para mim também. Mas a bênção já havia sido dada de forma irrevogável. Consumido pela fúria, Esaú saiu da tenda, jurando silenciosamente para si mesmo: quando nosso pai se for, tirarei a vida do meu irmão Jacó. Rebeca, sempre atenta, soube dos planos ameaçadores de Esaú e rapidamente alertou Jacó. Seu irmão pretende matá-lo. Você precisa fugir para a casa de meu irmão Labão, em Harã, e ficar lá até que a fúria de Esaú passe. Sem outra opção, Jacó deixou para trás a vida que conhecia e partiu em uma jornada solitária pelo deserto árido, carregando o peso de suas ações e a incerteza do caminho à sua frente. Enquanto se afastava de sua casa e de seus entes queridos, o dia cedeu lugar à noite. Cercado pela desolação, encontrou repouso usando apenas uma pedra como travesseiro. Naquela noite, uma visão extraordinária se desenrolou no sonho de Jacó. Uma escada que se estendia da terra até os céus, com anjos subindo e descendo por ela. No topo, o Senhor estava de pé e lhe falou: Eu sou o Senhor,
o Deus de seu pai Abraão e Isaque. A terra onde você descansa pertencerá a você e a seus descendentes. Eles serão tão numerosos quanto o pó da terra e se espalharão em todas as direções. Por meio de sua linhagem, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Ao despertar do sonho, Jacó sentiu uma presença divina intensa. Ele compreendeu. De fato, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Ele chamou aquele local de Betel, que significa a casa de Deus, e fez um voto de que, se Deus o conduzisse de volta à sua terra natal em segurança, ele dedicaria sua vida à adoração do Senhor. Com os primeiros raios da manhã, Jacó retomou sua jornada rumo a Harã, fortalecido pela promessa divina, mas ainda assombrado pelo temor da vingança de Esaú. Após muitos dias viajando sozinho, Jacó finalmente chegou às proximidades do território de seu tio Labão. Perto de um poço, um momento decisivo o aguardava. Ele se aproximou de um grupo de pastores reunidos ali e perguntou sobre seu tio Labão. Eles lhe informaram que a filha de Labão, Raquel, estava a caminho com suas ovelhas. Quando ergueu os olhos, Jacó viu uma jovem se aproximando e sentiu uma conexão imediata. Era Raquel, filha de Labão. Impressionado por sua presença, sentiu uma forte atração instantânea. Demonstrando força inesperada, Jacó moveu a grande pedra que cobria o poço e deu água às ovelhas de Raquel. Em seguida, apresentou-se a ela, que, emocionada por conhecer seu primo, correu para contar ao pai. Ao ouvir sobre a chegada do sobrinho, Labão recebeu Jacó com alegria, abraçando-o e convidando-o para sua casa. À medida que Jacó se estabelecia na casa de Labão, seu amor por Raquel crescia e ele ansiava por estar com ela. Depois de um mês trabalhando sem pagamento, Labão lhe disse: "Você não deve trabalhar para mim de graça. O que deseja como recompensa?" Sem hesitar, Jacó propôs: "Trabalharei para você por 7 anos, em troca da mão de Raquel em casamento." Labão concordou com o acordo, e assim Jacó se entregou a anos de trabalho, sustentado por seu amor e pela esperança de um dia desposar Raquel. O tão esperado dia finalmente chegou, e Jacó estava cheio de alegria e expectativa pelo casamento com Raquel, celebrado com um grande banquete. No entanto, ao cair da noite, Labão armou um plano enganoso sem o conhecimento de Jacó. Em vez de Raquel, Labão enviou secretamente sua filha mais velha, Lia, para Jacó. Quando o dia amanheceu, Jacó se deparou com a dura realidade de que havia sido enganado pelo próprio tio, uma traição que refletia a que ele mesmo havia cometido contra seu irmão no passado. Furioso e traído, Jacó confrontou Labão, exigindo: "Por que me enganou? Não trabalhei 7 anos por Raquel. Por que me decepcionou?" Labão respondeu com uma calma fria: "Em nossa tradição, a filha mais velha deve se casar primeiro. Complete a semana de casamento com Lia e então Raquel também será sua, desde que concorde em trabalhar mais 7 anos." De coração partido, mas movido pelo amor por Raquel, Jacó aceitou relutantemente os termos de Labão. Uma semana depois, Jacó casou-se com Raquel, mas o acordo o prendeu a mais 7 anos de servidão, sob a vigilância exploradora de Labão. Com o passar do tempo, Jacó se viu envolvido em um conflito emocional. Ele amava profundamente Raquel, mas também estava casado com Lia. Percebendo que Jacó não demonstrava amor por Lia, Deus a abençoou com filhos, enquanto Raquel permaneceu estéril. Lia deu à luz Ruben, Simeão, Levi e Judá, e embora cada nascimento fosse motivo de alegria, também era um lembrete doloroso de que o coração de Jacó ainda pertencia a Raquel. Essa situação gerou uma crescente tensão na casa. Apesar de ser a mãe dos filhos de Jacó, Lia via com tristeza que seu marido continuava favorecendo Raquel, aprofundando ainda mais as feridas emocionais da família.
Tomada pelo desejo ardente de ser mãe, Raquel sentiu-se consumida pelo desespero. Em um ato de desespero, recorreu à sua serva Bila e propôs que Jacó tivesse filhos com ela como uma forma de maternidade substituta. Jacó concordou, e Bila deu à luz 2 filhos, Dan e Naftali. Ao acolhê-los como seus próprios, Raquel declarou jubilosa: "Lutei contra minha irmã e venci." No entanto, essa vitória não conseguiu preencher o vazio profundo que ela ainda sentia. A rivalidade entre Raquel e Lia tornou-se ainda mais intensa. Percebendo que sua própria fertilidade diminuía, Lia ofereceu sua serva Zilpa a Jacó. E ela também lhe deu 2 filhos, Gade e Aser. O ambiente familiar tornou-se cada vez mais tenso, com ambas as mulheres competindo pela atenção e pelo amor de Jacó enquanto a família crescia. Com o passar dos anos, Lia surpreendentemente voltou a conceber, dando à luz Issacar, depois Zebulon e, finalmente, uma filha chamada Diná. Enquanto isso, Raquel continuava vivendo sob a sombra de sua infertilidade, sua dor se espalhando silenciosamente pelo lar. Porém, em um momento de graça divina, quando toda esperança parecia perdida, Deus ouviu as orações de Raquel. Ela concebeu e deu à luz José, enchendo-a de alegria indescritível. Ao segurar seu filho nos braços, declarou com lágrimas nos olhos: "Deus tirou minha vergonha." O nascimento de José não apenas trouxe felicidade a Raquel, mas também reacendeu uma nova esperança no coração de Jacó. Para ele, José não era apenas mais um filho, mas o tão esperado filho de sua amada Raquel, simbolizando um novo começo e a restauração da paz em sua família dividida. Com o tempo, as posses de Jacó cresceram muito, trazendo-lhe grande riqueza. No entanto, o clima ao seu redor ficou tenso. Os filhos de Labão murmuravam pelas costas dele, acusando-o de roubar a riqueza de seu pai. Com ressentimento, diziam: "Ele ficou rico às custas do nosso pai." Jacó percebeu que a atitude de Labão havia mudado. Antes, ele recebia olhares amigáveis, mas agora via desconfiança e insatisfação. Isso marcou um ponto de virada. Foi nesse momento que Deus falou com Jacó e lhe disse: "Volte para a terra dos seus antepassados, e eu estarei com você." Com essa promessa divina, Jacó entendeu que era hora de partir. Em segredo, reuniu Raquel e Lia para explicar que precisavam deixar a casa de Labão sem que ninguém percebesse. Raquel afirmou: "O que Deus tirou do nosso pai pertence à nossa família. Estamos fazendo o melhor para os nossos filhos." Lia concordou, sabendo que não tinham mais nada a perder. Ao amanhecer, sob a luz fraca do início do dia, Jacó, sua família e seu grande rebanho partiram silenciosamente rumo a Canaã. No entanto, Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos do lar de seu pai, o que traria problemas mais tarde. Quando Labão descobriu que sua família e seus bens haviam desaparecido, ficou furioso e rapidamente reuniu seus homens para perseguir Jacó. Durante 7 dias, ele se encheu de raiva. Mas na calada da noite, Deus apareceu para Labão em um sonho e o advertiu: "Cuidado com o que você disser a Jacó. Não atrapalhe sua jornada." Essa intervenção divina fez Labão hesitar, mas não mudou sua decisão de confrontar Jacó. Quando finalmente o alcançou nas colinas de Gileade, gritou furioso: "Como você pôde fazer isso? Enganou-me e levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Se os seus deuses não tivessem me avisado, eu já teria feito você pagar por isso." Jacó respondeu com firmeza: "Durante 20 anos trabalhei para você, 14 anos por suas filhas e 6 anos pelos seus rebanhos. E você mudou meu salário 10 vezes. Se não fosse pelo Deus do meu pai, eu teria saído de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o advertiu." Labão, querendo recuperar algum controle, perguntou: "E os meus deuses?
Alguém roubou meus ídolos. Jacó, sem saber do que Raquel havia feito, declarou com confiança: pode procurar no acampamento. Se encontrar algo seu, que o culpado seja punido com a morte. Labão então começou a revistar todas as tendas. O clima ficou tenso enquanto seus homens vasculhavam cada canto das posses de Jacó. Quando chegou a vez de Raquel, ela estava sentada sobre a sela de um camelo, onde havia escondido os ídolos. Com esperteza, disse ao pai: perdoe-me, pai, não posso me levantar, pois estou no meu período. Labão, sem desconfiar, desistiu da busca sem encontrar os ídolos, deixando o conflito sem solução. Após essa discussão, Jacó e Labão perceberam que sua relação não podia continuar assim. Então, nas montanhas de Gileade, fizeram um acordo, prometendo não fazer mal um ao outro. Como sinal do pacto, Jacó ergueu uma pedra como testemunho, e os dois compartilharam uma refeição. Apesar da mágoa que ainda existia, esse tratado deu a Jacó uma sensação de liberdade que ele não sentia há muitos anos. Agora, o caminho para Canaã estava diante dele. Guiado e protegido por Deus, Jacó seguiu sua jornada com sua família. Mas no fundo do coração, um medo crescia. Ele teria que reencontrar seu irmão Esaú, a quem enganara anos antes. Lembrava-se da promessa de Esaú de matá-lo por ter roubado sua bênção. O tempo havia passado, mas Jacó não sabia se Esaú ainda estava furioso. Buscando paz, Jacó enviou mensageiros até Esaú, que vivia em Edom, com um recado humilde: diga a Esaú que seu servo Jacó prosperou e deseja ser bem recebido por ele. Mas a resposta foi assustadora. Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens. O coração de Jacó se encheu de medo. Para tentar se proteger, ele dividiu sua família e seus bens em 2 grupos. Assim, se Esaú atacasse, pelo menos um grupo poderia escapar. Além disso, decidiu enviar presentes para Esaú: rebanhos de ovelhas, cabras, camelos, bois e jumentos, esperando acalmar seu irmão antes do encontro. No meio de tanta preocupação, Jacó orou a Deus, pedindo orientação e proteção. Quando anoiteceu, atravessou o rio Jaboque com suas esposas e filhos. Depois, voltou sozinho para organizar os pertences da família. Na escuridão silenciosa da noite, um estranho apareceu e o atacou. Sem aviso, começou uma luta intensa. O desconhecido tinha uma força sobrenatural, mas Jacó, cheio de determinação, resistiu. A luta durou horas e parecia que o tempo havia parado. No fim, o estranho, vendo que não conseguia vencer, tocou o quadril de Jacó e o deslocou. Mesmo com dor, Jacó se agarrou a ele e disse: não te deixarei ir até que me abençoes. O estranho perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: a partir de agora, você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Quando o sol nasceu, o estranho desapareceu e Jacó ficou ali, transformado. Ele não apenas recebeu um novo nome, mas também um novo propósito. Mesmo mancando por causa da lesão, atravessou o rio e voltou para sua família, pronto para enfrentar o que viesse com um novo espírito e coragem renovada. Enquanto Jacó se preparava para aquele que temia ser o encontro mais difícil de sua vida, posicionou sua família em segurança atrás dele e avançou sozinho para encontrar Esaú. No horizonte, ele finalmente avistou Esaú se aproximando com seus 400 homens. O momento era tenso, mas algo inesperado aconteceu. Esaú correu em sua direção e, ao alcançá-lo, o abraçou calorosamente. Tomado por alívio e gratidão, Jacó disse com lágrimas nos olhos: ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois você me recebeu com bondade. Após esse reencontro emocionante, Esaú sugeriu que continuassem a viagem juntos. Venha comigo, sigamos adiante lado a lado, disse, prometendo proteção. No entanto, Jacó
Preocupado com o bem-estar de seus filhos pequenos e do gado, recusou com respeito: "Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e os rebanhos precisam de cuidado. Se apressarmos a viagem, eles podem não resistir. Deixe-me seguir no meu próprio ritmo e nos encontraremos em Seir." Esaú concordou com o plano e, depois de uma despedida pacífica, seguiram caminhos separados. Jacó, aliviado pelo desfecho amigável, continuou sua jornada com esperança renovada. A viagem de Jacó o levou até Siquém, uma região entre os montes Ebal e Gerizim, na terra de Canaã. Ali, comprou um pedaço de terra, vendo naquele lugar um bom local para sua família se estabelecer. No entanto, a paz desse novo começo foi logo destruída por uma tragédia. Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar as mulheres da região sem imaginar o perigo que a aguardava. Siquém, filho do chefe da cidade, Hamor, viu Diná e, tomado pela paixão, cometeu um ato terrível contra ela, mudando sua vida para sempre e lançando uma sombra sobre toda a família de Jacó. Depois do crime, algo inesperado aconteceu. Siquém se apaixonou por Diná, a mesma jovem que havia desonrado. Arrependido, pediu ao seu pai: "Por favor, consiga essa moça para que eu possa me casar com ela." Quando Jacó soube do que havia acontecido, correu para confortar sua filha, mas seus filhos, que estavam no campo, ainda não sabiam do ocorrido. Quando souberam, voltaram para casa furiosos. Para eles, a proposta de casamento de Siquém não era um gesto de reparação, mas sim uma humilhação ainda maior. Cheios de ira, os filhos de Jacó decidiram enganar Siquém e seu povo. Com aparente boa vontade, fizeram uma proposta: "Se querem que sejamos um só povo, todos os homens de sua cidade devem ser circuncidados como sinal da nossa aliança." Siquém, dominado por seu desejo de ter Diná como esposa, e Hamor, querendo evitar conflitos, aceitaram a condição sem suspeitar da armadilha. Assim, todos os homens da cidade foram circuncidados. No terceiro dia, quando ainda estavam fracos e com dor, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade. Na calada da noite, mataram todos os homens, incluindo Siquém e Hamor. A cidade, que antes havia acolhido a proposta com confiança, foi tomada pelo caos e pelo sangue. As ruas ficaram marcadas pela destruição. Quando Jacó soube do massacre, ficou horrorizado. As consequências seriam graves. Os povos vizinhos poderiam se unir contra eles e atacá-los. Desesperado, Jacó repreendeu seus filhos: "Vocês me tornaram odiado nesta terra. Somos poucos, e se eles se voltarem contra nós, seremos destruídos." Mas Simeão e Levi, ainda consumidos pela raiva, responderam: "Nossa irmã deveria ser tratada como uma escrava." Percebendo que não poderiam mais ficar em Siquém, Jacó entendeu que a única saída era partir imediatamente. Com o coração pesado e temendo represálias, reuniu sua família e deixou para trás aquela terra, agora manchada de sangue. Jacó levou sua família para Betel, o lugar sagrado onde, anos antes, ele havia sonhado com a escada que levava ao céu e tido um encontro transformador com Deus. Em Betel, Deus apareceu a ele novamente e reafirmou sua promessa com palavras poderosas: "Seja fértil e multiplique-se. De você surgirá uma nação e muitas comunidades de povos. De sua descendência virão reis." Essa garantia divina era a continuação do pacto feito com seus antepassados, Abraão e Isaque. Apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado, a aliança de Deus permaneceria com Jacó e sua família. Comovido pela importância dessa renovação da promessa, Jacó construiu um altar e ungiu uma pedra com óleo, marcando o local exato onde Deus lhe havia falado. Porém, enquanto seguiam viagem, a jornada logo se tornou marcada por dor e sofrimento. Raquel, a esposa mais amada de Jacó,
entrou em trabalho de parto, e logo ficou claro que algo estava errado. Seu olhar refletia medo e angústia, conforme as dores aumentavam. Jacó observava impotente enquanto sua esposa lutava para trazer seu filho ao mundo. O grupo parou, e em meio aos gritos de Raquel, a parteira tentou tranquilizá-la. Não tenha medo, pois você teve um filho. Mas a alegria do nascimento não conseguiu aliviar seu sofrimento. Com suas últimas forças, Raquel deu ao menino o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Jacó, devastado pela perda da mulher que tanto amava, decidiu mudar o nome do menino para Benjamim, que significa filho da fortuna, desejando que sua vida fosse marcada por bênçãos e não por tristeza. A morte de Raquel foi um golpe profundo para Jacó. Ela era o grande amor de sua vida, aquela por quem ele havia trabalhado 14 anos, a mulher que dava sentido à sua existência. Ele a enterrou ao lado da estrada para Belém e ergueu um monumento em sua memória, um tributo eterno ao amor que sentia por ela. Depois dessa perda dolorosa, Jacó seguiu para Manre, um local de grande significado para sua família. Lá, seu pai, Isaque, viveu até a idade de 180 anos. Com a morte de Isaque, uma era parecia chegar ao fim para Jacó. O reencontro com Esaú para sepultar o pai simbolizou um momento de encerramento e reconciliação. Juntos, os dois irmãos enterraram Isaque, e ao selar o túmulo, Jacó finalmente compreendeu sua missão. A promessa divina feita a Abraão e Isaque agora estava em suas mãos. Como patriarca de 12 filhos, ele via diante de si os fundadores das 12 tribos de Israel, por meio das quais a aliança com Deus continuaria. Jacó olhou para seus filhos, não apenas como sua descendência, mas como portadores de uma grande promessa que vinha desde seu avô Abraão. Entre eles, um se destacava: José. Sendo o segundo mais novo e filho de sua amada Raquel, José possuía uma luz especial que conquistou o coração de Jacó. Para demonstrar seu afeto, Jacó presenteou José com uma túnica colorida e ricamente ornamentada. No entanto, esse gesto semeou a discórdia entre os outros irmãos. Eles viam a preferência de Jacó por José com crescente ressentimento, sentindo-se rejeitados e menos importantes. Além do carinho do pai, José também era um sonhador. Ele tinha visões misteriosas que nem ele compreendia completamente. Certa vez, contou um sonho aos irmãos. Nós estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os de vocês se curvaram diante dele. Os irmãos ficaram furiosos e perguntaram: Você acha mesmo que um dia reinará sobre nós? Mas José teve outro sonho ainda mais impressionante e decidiu compartilhá-lo. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante de mim. Dessa vez, até Jacó ficou intrigado e refletiu em silêncio. Será possível que um dia nos curvaremos diante dele? Apesar de guardar esse pensamento para si, a inveja dos irmãos crescia cada vez mais, preparando o caminho para um destino sombrio. A oportunidade dos irmãos surgiu um dia, enquanto cuidavam do rebanho longe de casa. Ao avistarem José de longe com sua túnica colorida, um símbolo evidente da preferência de seu pai, tramaram contra ele com desprezo. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas covas. Diremos que uma fera selvagem o devorou. Então, veremos o que acontecerá com seus sonhos. Porém, Rúben tentou evitar o derramamento de sangue. Ele sugeriu: Não tiremos sua vida. Apenas joguem-no nesta cova aqui no deserto, mas não o machuquem. Sua intenção era resgatar José mais tarde e levá-lo de volta para o pai em segurança. Assim, quando José chegou até eles, os irmãos o agarraram, arrancaram sua túnica e o jogaram em uma cova vazia. Sozinho e apavorado, José permaneceu no fundo da cova.
enquanto seus irmãos, sem qualquer remorso, se sentaram para comer, ignorando o desespero dele enquanto discutiam qual seria seu destino. Nesse momento, um grupo de mercadores ismaelitas passou a caminho do Egito. Então, Judá propôs um plano diferente. Que lucro há em matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal, ele ainda é nosso parente. Assim, José foi vendido por 20 moedas de prata e levado como escravo para o Egito. Quando os irmãos retornaram para casa, levaram consigo a túnica de José, agora manchada com sangue de um bode, enganando seu pai Jacó. Ao ver a túnica, Jacó acreditou que seu filho havia sido morto por uma fera e chorou amargamente sua perda. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de alto escalão e capitão da guarda do faraó. Mesmo longe de sua família, José nunca esteve sozinho. Deus estava com ele e abençoava tudo o que ele fazia. Potifar logo percebeu as qualidades extraordinárias de José e o colocou como responsável por toda a sua casa, confiando-lhe grandes responsabilidades. Sob a administração de José, a casa de Potifar prosperou, mostrando que, mesmo na adversidade, ele conseguia encontrar estabilidade. No entanto, novos desafios surgiram. A esposa de Potifar, atraída pela beleza e pelo sucesso de José, começou a seduzi-lo repetidamente. Mas José, firme em sua fidelidade a Deus e ao seu Senhor, sempre recusava. Certa vez ele explicou: "Meu senhor me confiou tudo nesta casa, exceto você, pois é sua esposa. Como eu poderia cometer tal pecado contra Deus?" Mesmo com suas recusas, ela continuou insistindo. Até que um dia, quando estavam sozinhos, ela agarrou sua roupa e tentou forçá-lo. José conseguiu fugir, deixando sua veste para trás. Mas esse ato de integridade teve graves consequências. Humilhada e furiosa, ela acusou falsamente José de tentar atacá-la. Potifar, tomado pela raiva ao ouvir a acusação, mandou prender José. De responsável por uma grande casa, ele se viu agora preso em uma cela. Mas, mesmo na prisão, Deus continuava com ele. José logo encontrou favor aos olhos do carcereiro, que lhe deu responsabilidade sobre os outros prisioneiros. Assim, mais uma vez, Deus fez com que José se destacasse. Certo dia, 2 presos, o copeiro e o padeiro do faraó, ficaram inquietos por causa de sonhos misteriosos que haviam tido. José percebeu sua preocupação e se ofereceu para ajudar. "Não é Deus quem dá a interpretação dos sonhos? Contem-me o que sonharam." O copeiro foi o primeiro a falar. "Sonhei com uma videira que tinha 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas. Peguei essas uvas, espremi-as no cálice do faraó e entreguei a ele." José então explicou: "Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o restituirá ao seu cargo, e você voltará a servi-lo como antes. Mas quando estiver livre, por favor, lembre-se de mim e fale ao faraó sobre minha situação." Animado com a interpretação favorável, o padeiro contou seu próprio sonho. "No meu sonho, eu carregava 3 cestos de pão na cabeça, e os pássaros vinham e comiam os pães do cesto de cima." José, com um olhar pesaroso, explicou: "Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó ordenará sua execução e seu corpo será pendurado, ficando exposto para as aves." Assim como José previu, no aniversário do faraó, o copeiro foi restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro foi executado. No entanto, tomado pela alegria de sua liberdade, o copeiro se esqueceu completamente de José e não mencionou seu nome ao faraó. 2 anos se passaram e José continuou preso, mas mantinha sua fé no plano de Deus. Um dia, o faraó teve 2 sonhos inquietantes, que nenhum de seus conselheiros conseguiu interpretar. Foi então
que o copeiro, lembrando-se do jovem hebreu na prisão, finalmente contou ao faraó sobre José e seu dom de interpretar sonhos. José foi chamado do fundo da masmorra para se apresentar diante do faraó. Mesmo com sua aparência humilde e desarrumada, sua confiança em Deus permaneceu firme. Quando o faraó pediu uma explicação para seus sonhos, José respondeu: "A interpretação não vem de mim, mas Deus dará ao faraó a resposta que ele busca." Então, o faraó contou seus sonhos. No primeiro sonho, eu estava à beira do rio Nilo, quando 7 vacas saudáveis e robustas saíram da água e começaram a pastar. Logo depois, surgiram 7 vacas magras e de aparência horrível, que devoraram as vacas saudáveis. No entanto, mesmo depois de comerem, continuaram tão magras quanto antes. No segundo sonho, vi 7 espigas de trigo cheias e bonitas crescendo num só caule. Depois, nasceram 7 espigas secas e queimadas pelo vento do leste, que engoliram as espigas boas. Nenhum de seus sábios conseguiu explicar o significado, e o faraó ansiava por uma resposta. José, com tranquilidade, disse: "Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Deus revelou ao faraó o que está prestes a acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de grande fartura no Egito. Porém, as 7 vacas magras e as 7 espigas secas simbolizam 7 anos de fome extrema, que virão depois e farão as pessoas esquecerem a abundância anterior. Para se preparar, o faraó deve escolher um homem sábio para administrar o país durante os anos prósperos. Ele deverá armazenar mantimentos para garantir a sobrevivência do povo nos anos de escassez." O faraó e sua corte ficaram impressionados com a sabedoria de José. Então, o faraó declarou: "Existe alguém com o Espírito de Deus como este homem?" Tomando uma decisão crucial, ele anunciou: "Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você será o governador de toda a terra do Egito. Apenas eu, no trono, estarei acima de você." Assim, José, que antes era um escravo e prisioneiro, tornou-se o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. O faraó lhe entregou um anel real, vestiu-o com roupas de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ordenou que José fosse levado em uma carruagem real pela terra para que todos soubessem de sua nova posição. José começou imediatamente a pôr seu plano em prática. Durante os 7 anos de fartura, ele armazenou enormes quantidades de cereais em cada cidade, preparando-se para os anos de fome. A colheita foi tão grande que pararam de contar os mantimentos, pois eram incontáveis como a areia do mar. Quando a fome chegou, ela não afetou apenas o Egito, mas também os países vizinhos. Porém, graças à visão de José, o Egito estava preparado. Pessoas de várias terras vieram comprar mantimentos e José se tornou um símbolo de salvação para muitas nações. Durante esse período, aconteceu um reencontro inesperado. Os próprios irmãos de José, que anos atrás o haviam traído e vendido como escravo, chegaram ao Egito para comprar mantimentos. Eles não o reconheceram, pois agora ele ocupava uma posição de poder e vestia trajes egípcios. No entanto, José os reconheceu imediatamente, e uma tempestade de emoções e lembranças dolorosas tomou conta dele. Apesar disso, ele manteve a calma e decidiu testá-los para ver se haviam mudado com o tempo. José impôs uma condição. Um dos irmãos ficaria preso, enquanto os outros levariam o trigo para suas famílias famintas, mas teriam que retornar com o irmão mais novo para provar que estavam dizendo a verdade. Ele os manteve presos por 3 dias, refletindo sobre como conduziria a situação. No terceiro dia, falou-lhes: "Façam isso e viverão,
pois eu temo a Deus. Se são honestos, deixem um de vocês aqui na prisão, levem o trigo para suas famílias que estão passando fome e voltem com o irmão mais novo para provar que estão falando a verdade. Assim não morrerão. Sem saber que José entendia sua língua, os irmãos começaram a conversar entre si, cheios de culpa. Estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Ignoramos seu desespero quando ele nos implorava. É por isso que agora estamos enfrentando essa desgraça. José, ouvindo tudo, não conseguiu conter a emoção e se afastou para chorar. Depois de se recompor, voltou e escolheu Simeão para ser preso diante dos olhos dos irmãos. Ao retornarem para Canaã, os irmãos contaram a seu pai, Jacó, tudo o que havia acontecido, inclusive a exigência de levar Benjamim ao Egito. Jacó ficou arrasado e lamentou: vocês já me tiraram meus filhos. José se foi, Simeão se foi, e agora querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Mas conforme a fome piorava, Jacó acabou cedendo e permitiu que Benjamim fosse. Ele enviou presentes e o dobro do dinheiro para compensar a prata que, misteriosamente, havia aparecido nos sacos de trigo quando voltaram da primeira viagem. Assim, os irmãos partiram novamente para o Egito, levando Benjamim consigo. Ao chegarem, José ordenou que seu administrador os levasse até sua casa e preparasse um grande banquete para recebê-los bem. Lá, ele libertou Simeão e o reuniu com os irmãos. Quando José viu Benjamim, seu coração ficou profundamente tocado. Durante a refeição, ele organizou os lugares de acordo com a idade de cada um, o que os deixou intrigados. Depois, serviu-lhes comida, dando a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que as dos outros. Para testar ainda mais a honestidade deles, José ordenou que seu administrador escondesse seu cálice de prata dentro do saco de trigo de Benjamim, junto com o dinheiro devolvido. Ele queria ver como reagiriam diante dessa nova provação. Na manhã seguinte, quando os irmãos partiram, não foram longe antes que o administrador de José os alcançasse, acusando-os de roubar o cálice de prata. Os irmãos protestaram, insistindo em sua inocência, mas ao revistarem os sacos, o cálice foi encontrado justamente no saco de Benjamim. Desesperado para evitar que seu pai sofresse mais uma perda, Judá fez um apelo sincero, oferecendo-se como escravo no lugar de Benjamim. José, incapaz de conter suas emoções por mais tempo, revelou sua verdadeira identidade em um momento emocionante. Com a voz embargada, ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não se preocupem nem se culpem por isso, pois foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvar vidas. O que vocês fizeram para me prejudicar, Deus transformou em bem, preservando muitas pessoas por meio da posição que me deu aqui. Em um gesto de reconciliação e proteção familiar, José convidou seu pai Jacó e toda a sua família para se mudarem para o Egito, estabelecendo-se na região de Gósen. Esse lugar oferecia abrigo e alimento durante a fome severa. Quando Jacó recebeu a notícia de que José ainda estava vivo, ficou tomado de alegria e exclamou: agora posso morrer em paz, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. O reencontro trouxe imensa felicidade para José, que acolheu sua família no Egito. Sob a proteção do faraó e a liderança de José, Jacó e seus filhos prosperaram em Gósen. Jacó viveu mais 17 anos acompanhando o crescimento e a prosperidade de sua descendência. Quando sentiu que sua vida estava chegando ao fim, Jacó chamou José e lhe fez um pedido profundo: que seu corpo não fosse sepultado no Egito, mas sim em Canaã, junto aos seus antepassados, Abraão e Isaque. José jurou cumprir essa promessa, reafirmando seu compromisso com a aliança de Deus, que ligava sua família à terra prometida. Com o peso da despedida se aproximando, Jacó reuniu seus filhos para lhes dar suas bênçãos finais. Suas palavras não eram apenas de bênção, mas também proféticas.
revelando o futuro das tribos que surgiriam de cada um deles. Quando chegou a vez de abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés, Jacó lhes concedeu uma herança especial entre as tribos de Israel. Surpreendentemente, cruzou os braços e colocou a mão direita sobre o mais novo, Efraim, em vez de Manassés, o primogênito. José tentou corrigir a posição das mãos do pai, mas Jacó respondeu com firmeza: Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também será um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão uma multidão de nações. Depois de abençoar todos os seus filhos e reafirmar a promessa divina sobre Canaã, Jacó faleceu em paz, cercado por sua família, satisfeito com o legado que deixava para trás. José honrou a vontade de seu pai com total fidelidade. Pediu permissão ao faraó para levar o corpo de Jacó a Canaã para ser sepultado. Organizou um cortejo fúnebre grandioso que foi acompanhado tanto pelos egípcios quanto por sua família. Após o sepultamento, os irmãos de José foram tomados pelo medo. Com a morte de Jacó, temiam que José ainda guardasse ressentimento e buscasse vingança pelo que haviam feito no passado. Angustiados, enviaram uma mensagem a José, dizendo que a última vontade de seu pai era que ele perdoasse os irmãos. Ao ouvir isso, José chorou. Então os tranquilizou, dizendo: Não tenham medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? O que vocês fizeram para me prejudicar, Deus transformou em algo bom para salvar muitas vidas, como vocês podem ver hoje. Portanto, não tenham medo, eu continuarei cuidando de vocês e de seus filhos. José viveu até os 110 anos, testemunhando o crescimento de sua descendência em uma grande e próspera família. Quando sentiu que sua hora estava chegando, reuniu seus familiares e fez com que lhe prometessem algo muito importante. Quando Deus os levasse de volta à terra prometida, eles deveriam levar seus restos mortais com eles. Essa promessa foi mantida por gerações, mesmo quando os israelitas passaram a sofrer como escravos no Egito. No entanto, a aliança de Deus permaneceu firme. Com o tempo, Deus chamaria Moisés para libertar seu povo. E durante o êxodo, os ossos de José seriam um símbolo do cumprimento da promessa divina e da fidelidade constante de Deus. Se você achou essa história inspiradora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais narrativas emocionantes da Bíblia. Deixe seu like se gostou do vídeo e que você receba muitas bênçãos. Amém.